O reino dos céus deve ser a prioridade. Olá, seja bem-vindo ao canal O Reino dos Céus Está Próximo. Meu nome é Alex e nesse canal nós vamos estudar mensagens bíblicas, aprender o que a palavra de Deus ensina sobre o reino dos céus. Jesus ensinou que o reino dos céus deve ser a prioridade em nossas vidas. Portanto, o reino dos céus é o foco deste canal. Peço que, se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative as notificações, dê um like, isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Na época de Cristo, o povo de Israel estava vivendo em pecado, distante de Deus e guiado por líderes religiosos hipócritas. João Batista veio tendo como mensagem central o arrependimento e o reino dos céus, como está escrito em Mateus 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3, versículos 1 e 2. Apenas ao reconhecer que nós somos pecadores, nos arrependemos de nossos pecados, a gente pode deixar de viver em rebelião e começar a viver de acordo com a vontade do Pai. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele pode nos perdoar, nos libertar da escravidão do pecado e nos purificar. Deus iniciou o reino dele na terra quando mudou o curso da história, enviando seu próprio Filho para salvar a humanidade. Para isso, Jesus, o único Filho de Deus, ele abriu mão da glória e veio em forma de homem, como Paulo escreveu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. E esse reino ele vai estar completamente estabelecido após o juízo final, quando todo mal foi julgado e punido. Em sua primeira vinda, Jesus veio como servo sofredor. Ao retornar, Jesus virá em toda a sua glória e reinará para sempre. Jesus começou o seu ministério com a mesma mensagem de João Batista: arrependam-se de seus pecados. Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, versículo 17. Seguir Jesus significa abandonar o pecado, o desejo de ser independente de Deus e passar a buscar a vontade e direção dele. O texto de Mateus 4, 23 e 24 diz que Jesus percorria a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e expulsando demônios. A maioria dos judeus tinha uma ideia errada sobre como seria o reino de Deus. Eles achavam que Jesus, por ser descendente do rei Davi, seria um líder político e militar que os libertaria da opressão do Império Romano e restauraria o reino de Israel. Provavelmente os discípulos acreditavam nisso também, mas essa crença ia contra tudo o que havia sido profetizado no Antigo Testamento sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, pois o próprio Senhor afirmou que o reino dele não é deste mundo. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. João 18, versículo 36. Jesus ensinou aos seus discípulos o verdadeiro propósito de sua vinda, a salvação que ele conquistou na cruz por nós. Está escrito: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, versículo 45. Ou seja, Jesus pagou um alto preço para nos resgatar. Ele entregou a sua própria vida para nos libertar de um inimigo muito pior que Roma, a prisão, a escravidão do pecado e a consequente morte eterna. Pedro escreveu: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês, por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 a 20. No conhecido Sermão da Montanha, o Senhor ensinou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 25 a 33. Isso significa priorizar Deus no nosso dia a dia, que devemos cumprir a vontade dele, que nossos pensamentos, nossa atitude, nosso caráter estejam voltados em prol do reino. É escolher ter Jesus como Senhor, Salvador e Rei em nossas vidas em todos os momentos e lugares. E tudo parece querer ocupar o lugar de honra, de destaque em nossos corações. Família, trabalho, dinheiro, lazer, prazer. Se não formos firmes em decidir, em escolher priorizar o reino de Deus e a sua justiça, certamente as coisas terrenas vão ocupar o primeiro lugar em nossos corações e em nossas mentes. Jesus ensinou que não devemos nos preocupar com o que beber, comer ou vestir, pois o Pai Celestial sabe de tudo o que precisamos. São os pagãos, os gentios, que ficam ansiosos contra essas coisas. Pergunto para você refletir na sua vida. O reino dos céus de fato é prioridade para você? Você consegue buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar? Ou a sua prioridade ainda é o dinheiro, o trabalho, família ou lazer? Que o reino dos céus possa ser prioridade para todos nós, que a gente possa se aproximar cada dia mais do Criador, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, que tenhamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que não adoremos as riquezas e que essas jamais sejam o centro das nossas vidas. Eu queria que você comentasse e deixasse abaixo se você consegue já priorizar o reino na sua vida, se não consegue. Se essa palavra foi importante para você, compartilhe com alguém que possa estar precisando. Nosso intuito é colocar vídeos aqui toda segunda e quinta-feira, 7 da noite. E eu agradeço você por assistir e até o próximo vídeo.